Olha, a pergunta inicial que eu tenho aqui é uma autoapresentação para você. Então, diga mais para gente quem é Carmen Filgueiras. Cara, isso é uma pergunta filosófica, não é uma autoapresentação. Eu tenho passado os É últimos verdade. anos, desde 1978, de 30 de novembro, tentando desvendar esse mistério. Quem é Carmen Filgueiras? Bom, oficialmente eu sou atriz, eu tenho registro, né, eu tenho essa formação, e sou também filósofa, porque eu fiz uma graduação em filosofia, com licenciatura. Então, eu dei aula em alguns momentos de filosofia. Também fiz um mestrado em teatro, o que me coloca como mestre em teatro. E fiz um doutorado em literatura, cultura e contemporaneidade. Mas eu escrevo muito antes disso, não foi a literatura e cultura e contemporaneidade que me colocou como escritora, não. Eu faço diário desde os 8 anos de idade. E eu acho que a minha escrita, então eu como escritora, tem a ver com esse lugar de confessão, assim. Acho que me apresentei, né? Então eu sou Carmen, atriz, escritora, professora, filósofa, e tô nessa de descobrir quem eu sou. A próxima pergunta é como foi que começou a sua história na vida artística? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a sua história na vida como atriz. Tá, então você quer que eu destaque a minha experiência como atriz? Isso. Eu tenho uma família de pessoas que são ligadas à arte. E eu sempre transitei. Eu nasci em Manaus, uma coisa que eu não falei sobre não me apresentar. Eu nasci em Manaus e eu brincava no Teatro Amazonas, no palco do Teatro Amazonas. Era uma coisa. Então, o teatro era uma experiência do cotidiano para mim, desde sempre. Houve um momento na vida, aquele momento de 17 para 18 anos, que você tem que fazer um vestibular. E aí eu me organizei para fazer um curso de de artes cênicas. Só que artes cênicas era no fundão e eu comecei a achar que aquilo seria pouco prático, porque eu moraria em Copacabana e, enfim, eu sempre levei as coisas práticas em consideração. E aí acabei vendo que seria mais interessante, de repente, fazer filosofia e foi perfeito para mim. Então, quando, com 17, com 18 anos, né, eu fui essa transição, eu já estava fazendo teatro profissionalmente no sentido de ganhar dinheiro, no Espírito Santo, já não era em Manaus. Eu tinha morado em São Paulo, morado no Espírito Santo, e nesse momento eu estava no Espírito Santo, com 17 para 18, fazia espetáculos, então, com aquele dinheirinho, né, que a gente conhece do teatro não exatamente mainstream. E aí, quando eu fui fazer filosofia, eu fiquei muito encantada por alguns autores assim, do idealismo alemão, que pensavam o teatro como assim, salvação da humanidade mesmo. E aquilo me deixou um pouco arrogante, Alain. Comecei a achar que nós, artistas, somos assim, a melhor coisa do mundo. E, bom, esse processo assim, de relação com a arte, com ser atriz, foi então muito influenciado pela crítica, assim, oficialmente, né, o estudo da crítica. E aí eu tive assim, um bode de ser atriz, mais ou menos com 25, 26 anos, quando eu estava fazendo mestrado em teatro. Falei, eu vou escrever, porque ser atriz me limita. Aí eu tive esse bode, e aí eu saí do armário, voltei a ser atriz com 14 anos depois, em 2017 para 2018. Eu não sei fazer muito bem contas, mas eu sempre falo 14, então eu vou dizer que é isso. Então foi mais ou menos isso. Eu estou com 41 agora, façam vocês a conta. Mas eu tive esse período, então, de bode de atriz, entendeu? Assim, de tipo, é uma profissão limitadora porque te exige uma exposição muito grande. Assim, é isso. Acho que é isso, basicamente. Mas saí do armário, voltei, quero me expor. E aí, Alan mandou aqui o Matheus Rocha, um abraço para ele. Carmen, eu queria saber qual é o seu maior desejo hoje? Ligado à questão profissional, né? Porque meu maior desejo é paz no mundo. Eu acho assim, chega, né? A gente vive no planeta. Então eu quero que, de alguma maneira, a minha profissão consiga interferir nisso. Porque às vezes esse é o lugar da crítica que aparece para mim, assim. O artista, ele é aquele que pode abrir visões de mundo, pode abrir perspectivas. No entanto, ele não pavimenta fisicamente a estrada. E aí é essa transição do pavimentar fisicamente a estrada, do idealismo para a coisa física que me interessa. Então, assim, o meu maior desejo é que a gente tenha o mínimo que... Assim, eu me sinto muito privilegiada, eu queria que todo mundo tivesse isso. É punk, mas a gente sai na rua, tem pessoas passando fome, então...
é disso que a gente ainda está falando, né? A gente ainda tem que resolver isso. E, ao mesmo tempo, eu tenho ambições, assim, super, eu diria, até egocêntricas, né? Eu quero filmar o meu roteiro de não sei... Então, é isso. Na verdade, eu gostaria de conciliar o meu maior desejo, que é viver num mundo com igualdade social, e os meus desejos pessoais, egocêntricos, e é isso. Então, paz, em primeiro lugar, comida para todo mundo. E aí, depois eu... Assim, esse é o desejo, sabe? Tentar conciliar. Olha, o Neco Boaventura mandou um elogio aqui para você. Ah, Neco, você é muito querido. Ele é fotógrafo, tá? Então esse elogio vale mais ainda. Muito obrigada, Neco. Adorei, adorei. Agora, para te contrair um pouco mais, eu queria perguntar se nessa sua jornada como artista, você teve uma história muito, muito, muito engraçada que aconteceu e que você possa compartilhar conosco. Cara, você sabe que eu tenho muita dificuldade de encontrar coisas engraçadas. Eu sempre encontro coisas trágico-cômicas, entende? Assim, parece que é muito colado uma coisa na outra. Mas eu lembro de ter ido apresentar uma peça infantil num espaço que eu não sei nem como é que se fala hoje politicamente correto, se a palavra é manicômio. Eu não sei se é essa a palavra hoje. Mas o lugar era um manicômio, na época era assim que a gente falava, eu realmente não sei, eu sei que, na verdade, nem existem mais, né, se eu estou assim, inteirada sobre as coisas. Mas, enfim, e aí, depois de apresentar a peça, alguns dos espectadores que estavam internados ali pediram autógrafos para a gente. E aí eu comecei a viajar nisso, do tipo, o que é o autógrafo? Então, eu diria que é uma coisa trágico-cômica, porque... para que aquelas pessoas queriam autógrafo? E aí, no final, isso seria comédia. Mas o trágico é por que alguém quer autógrafo, sabe? Assim, eu acho que esse é um episódio que eu lembro, assim, que é engraçado mesmo. Ai, cara, viver, assim, né, é muito engraçado quando você vê um amigo, de repente, colega de cena, aparece com metade do personagem, e aí ele tá falando a língua que não é do personagem, sabe? São situações assim, então viver no teatro é engraçado. É verdade. Essa pergunta aqui ela é muito boa. E como você é professora, eu acredito que você tenha muito a acrescentar nela. Carmen, o que você vê num ator ou atriz que fazem os seus olhos brilhar? Ai, engraçado isso, né? Porque são tantas coisas diferentes. Aí eu vou tentar pensar num denominador comum. Eu acho que tem uma coisa com entrega, com aquela pessoa me dizer assim, olha, o mundo é assim, deixa eu te mostrar como o mundo é. Ele te entrega o mundo como... Mas isso pode ser de tantas maneiras diferentes. Engraçado, eu falei isso, fiquei até arrepiada, porque não posso te mostrar meus pelinhos aqui, não sei, mas assim... É uma coisa assim da pessoa, sabe Deus como? Ela diz assim, eu acho que o mundo é assim que eu vou te entregar. Então, às vezes nem todo mundo concorda sobre a interpretação de um ator, mas tem isso, tem aquilo de você dizer, cara, esse cara acredita nisso que ele está fazendo. Ele te diz como o mundo é isso. Acho que é isso que me faz ficar assim, uau. Ok. Você tem algum projeto hoje? Esses projetos do Instagram surgiram na quarentena ou já havia... eu acho que esses projetos da quarentena, eles dialogam com os projetos anteriores, né? Quando, no começo do ano, eu ia ficar um tempo fora do país por questões pessoais, e aí eu voltei para fazer um filme que, de repente, não está sendo filmado agora. A gente filmou durante o carnaval, é O Tiro Certo, é um filme que é assim, super cheio de situações, né? Tiro certo, imagina. Então tem explosões, tem desvendado, é um universo que eu acho super bacana. Eu escrevi um romance sobre uma detetive, depois eu falo disso, mas... Então, assim, nesse momento eu estava achando que eu ia filmar esse filme agora nesse semestre. A gente teve que dar essa pausa. E aí eu aproveitei o meu amigo, ator, e a gente pensou, vamos fazer o curta-cena. Então, o meu projeto, que está chegando no segundo mês agora, e aí eu vou dar uma pausa, não sei se o Raul vai continuar com algumas outras peças, mas eu preciso de uma pausa, porque de vez em quando eu preciso de pausas. Mas esse projeto foram 2 meses, 11 encontros,
10 encontros com hoje, mas foram 11 textos. Raul é muito produtivo, então em alguns momentos ele apresentava 2 sketches. Esse é um projeto que ainda está no ar, que vai ficar no ar porque está no YouTube. Tudo que foi feito em live foi para o YouTube. Paralelamente a isso, eu comecei a escrever uma série e a gente está em processo de finalização. Eu e a Eliane Oliveira. A gente está escrevendo uma série sobre 2 mulheres muito diferentes, elas são irmãs, e o desafio é justamente escrever para que uma atriz faça e consiga criar ambientação de famílias e de outros contextos, apenas através desses outros, de outras estratégias que eu não quero revelar, quero que seja todo segredo, assim, segredo e surpresa, mas essas outras estratégias de sons e de sombras e tal. Então tem esse outro projeto. Vou publicar um e-book justamente com as peças que foram lidas no Curta Cena. Isso vai ser no dia 25 de junho. Agora, hoje, o Raul está publicando as deles, que foram lidas no Curta Cena, no processo de e-book. E eu tenho um texto, que é esse texto que eu estava falando sobre a investigação, adoro esse universo, adoro Lei e Ordem, sabe aquela que você não dorme, fica vendo um atrás do outro? Eu amo muito aquilo. E eu publiquei em 2011, pela Multifoco, o livro Réu de Janeiro, o Noir Bronzeado. E este ano eu publiquei como a tradução em inglês pela Amazon. Então, o meu objetivo é que fazer esse livro virar romance não, um longa, e uma série, porque a Detetive Bebel, ela desvenda casos no Rio de Janeiro por 20 anos, e ela pode desvendar muito mais. Então, meu objetivo é isso, fazer uma série do Réu de Janeiro e um longa. O que mais que eu tenho feito? Eu tenho caminhado em casa lá. Eu sou do tipo de pessoa que não sai, eu posso trabalhar em casa. Então eu faço outro projeto de vida, continuar caminhando em casa, porque eu acho que a gente tem 3 meses pela frente. Sério, a pandemia não acabou, essa gente é louca, não entendo as pessoas saindo. É verdade. Esses são os meus projetos. Uma pergunta curiosa aqui que surgiu com tantos projetos, com tanta atividade, com tanta produtividade, Carmen Filgueiras tem tempo para dormir? Tenho! O quê? Isso é uma prioridade na minha vida. Não sei se vocês repararam, estou sempre assim, meio inchadinha, porque eu super durmo. Acho que a pessoa precisa dormir. Eu sou uma pessoa que dorme entre 8 a 10, às vezes 12 horas, dependendo de quanto tempo eu fiquei acordada antes. Então, sim, dormir é uma prioridade na minha vida. Agora vamos falar um pouco mais de música. Que estilo musical a Carmen Filgueiras mais gosta? Eu gosto de coisas assim, tipo, eu acho que o gênero se chama indie, é quase deprê. Se você ouvir 5 músicas na mesma banda, você vai ficar bem deprimido. Então, eu gosto de The Smiths, eu gosto de New Order, que aí já é uma coisa mais dançante. Mas eu gosto muito do som produzido nos anos 80 e 90, porque eu tenho 41 anos, faz parte, né? Mas eu também gosto de coisas assim dos meus pais. Eu adoro Led Zeppelin, eu adoro... E eu gosto de uma brasileira muito, a Pink, eu ia falar Pink, porque eu descobri que eu gosto da Pink depois do Rock in Rio, mas eu gosto da Pitty. Adoro a Pitty, a Pitty é ótima. Eu gosto de rock em geral, assim. Gosto da poesia de um Caetano, por exemplo, mas eu preciso de alguma coisa mais movimentada, assim. É isso que eu gosto de música. Não ouço os clássicos, assim, não ouço Mozart, não ouço Wagner. Eu fui descobrir Wagner com os filmes do Lars von Trier. Aí, tipo, eu quero sempre saber qual é a ópera que o cara coloca e tal, mas não é uma coisa da minha cultura, assim, não é uma coisa do meu dia a dia. O meu avô, Raymond, ele partiu já, ele está em outro planeta, né? A gente acha que a gente não morre, a gente vai para outro planeta. E a minha avó também já está em outro planeta. Eles tinham eu morei com eles 6 meses e era muito louco, porque lá em casa ela ouvia Dalva de Oliveira e ele ouvia Mozart, ouvia os clássicos e tal. Então era muito engraçado, a gente ia para um ambiente, tinha uma pegada, ia para outro ambiente, tinha outra pegada. No meu era rock and roll, assim, ou música pop, comercial e tal. Muito bom. Vamos falar mais um pouco sobre o contemporâneo. O que você tem a destacar sobre? Eu acho que a questão do gênero é uma questão do contemporâneo que a gente está tendo mais oportunidade de falar. Assim, eu ainda estou descobrindo isso. Eu estou muito influenciada por uma série que eu comecei a assistir e sabe, aí é aquela coisa de vai vendo tudo. Eu estou acho que na 3ª temporada, isso vai até a 5ª. É uma série que se chama Transparent. E
o protagonista, o pai, ele se descobre transgênero. E aí a gente vai vendo a dificuldade toda que ele passa para conseguir entender que ele é uma mulher. E isso para mim também é muito difícil, porque eu nunca tive dificuldade em ser uma mulher. Para mim sempre pareceu muito simples. Nunca tive uma questão com isso. Então é muito difícil entender a questão de pessoas que têm essa questão. E aí eu estou achando assim, que é muito legal que a contemporaneidade, com discussões sobre o feminismo que ultrapassam os limites da mulher branca, também se ampliam para esse lugar do feminismo que abarca a mulher que descobriu que não é que descobriu que é mulher, que nasceu num corpo de homem, assim. E essa semana foi muito louca, essa coisa a gente brincou, né, dos rostos e tal. Eu lembro que há muito tempo eu fiz uma foto, você vê, né, coisa engraçada. Eu fiz uma foto, e aí, porque tem um trecho do meu texto Real de Janeiro, que a pessoa fala que importa o gênero. E aí, para vender, né, a gente tem que vender a nossa obra, eu fiz uma foto que metade eu tinha colocado cílios, aquela coisa toda, do tipo, né, enfim, sei lá, isso, não sei mais se isso é feminino ou se é masculino, eu não sei como falar hoje, mas uma parte era assim, a outra parte eu tinha colocado bigode. E eu fiquei assim, sabe, assim, eu me disse, e esse namorado meu, ele ficou, E eu achei tão engraçado como ele reagiu, porque tinha uma fobia ali. Assim, de novo, nada é engraçado comigo, é tudo tragicômico. Porque tinha uma fobia ali, eram horas assim, sei lá, enfim. Tudo isso. Então, eu acho assim, a questão do contemporâneo, o que é mais interessante é a gente revisitar o que é o gênero, repensar papéis de gênero, a performance de gênero. E eu adoro essa discussão. Adoro. Eu quero fazer Hamlet, sabe? Ela, chega, por que só homens podem fazer Hamlet? Não é nem só. A gente brincou com isso num texto do Raul. A personagem falava, peraí, eu quero fazer Hamlet sim, a Patrícia Selon já fez, a Cláudia Abreu já fez, por que eu não posso fazer? E eu acho que é legal isso, como ator, a gente poder transitar por vários personagens, inclusive de gênero. Mas também acho importante que personagens transgêneros sejam interpretados por transgêneros nesse primeiro momento, porque a gente está precisando abrir o mercado. As pessoas transgêneras muitas vezes ficam né, presas naquele lugar da margem que ninguém precisa disso, né? Olha, essa pergunta aqui é um pouco pesada, mas necessária. Como sobreviver da arte em tempos de desvalorização da cultura? É mesmo, cara. Como sobreviver? Eu acho que a primeira coisa é o artista... E lembra que eu te falei essa questão de... Eu tive um momento lá na graduação em filosofia que eu relacionei a arte, a salvação da humanidade de uma maneira romântica. Então, eu acho que para sobreviver num tempo em que a cultura não é valorizada, a gente precisa primeiro pensar o que é essa cultura, porque a arte não é valorizada nessa cultura. E aí, dentro dessa percepção, entender que o artista tem que ser produtor. Ele não pode... É muito legal quando o mercado funciona com cada um acende uma lâmpada, o outro passa o batom e você decora seu texto e cada um faz uma coisa. Mas a vida real não é assim. Então, eu acho que o mais importante é o artista se entender como parte de um mecanismo, de uma estrutura para além da arte. Então, pensar no seu trabalho como um elemento tão importante quanto o de um dentista. Pensar que se eu pago tanto para maquiagem, o dentista paga tanto para, sei lá o que ele usa, aquela pecinha que ele usa, eu tenho que saber quanto vai, assim, sabe, colocar em números. Eu acho que nós artistas, nós temos muita dificuldade em pensar em números, a gente acha que isso não é meu assunto, eu sou artista e tal, mas eu estou até fazendo assim afetadamente, porque eu acho que é uma postura que só nos coloca na roubada. Aí dá espaço para a gente burra, ganhar dinheiro, ocupar espaços, e a cultura, nesse sentido de arte, em vez de libertar as pessoas, coloca as pessoas para reproduzirem o modelo e comprarem o novo batom, sabe? Em vez de pensar, será que eu preciso de um batom? Será que eu quero usar um batom? Olha, estão perguntando como é o seu processo de criação como atriz? Depende do texto, assim. Tem uma coisa que eu preciso ler muito texto. Eu preciso ler o texto e eu preciso sentir a ambientação dele.
E aí, então, tem uma coisa que eu acho que é intelectual, porque precisa ser, né, é necessário ler, 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 mas aí tem uma coisa que começa a virar física. Eu preciso entrar naquele universo. Então, aí é aquele lugar que a gente chama de laboratório, mas que tem a ver com observação, tem a ver com memória, com lembranças. Eu adoro os textos do Stanislavski e eu gosto muito da leitura que a Stella Adler faz para o método. Tem um documentário rolando por aí que eu acho que todo mundo deve assistir, que é um documentário sobre a Stella Adler, explicando quando ela encontra com o Stanislavski. Porque naquele momento, o Stanislavski estava sendo usado nos Estados Unidos como um grande revolucionário para uma interpretação mais realista, mas ele estava sempre sendo relacionado à questão da memória emotiva. E quando a Stella encontra com ele, eu estou chutando, tá? Mas eu acho que é por volta de 1929, assim. Eu estou chutando, mas eu sei que assim, né, ela era jovem ainda, ela tinha uns 20 e poucos anos. Quando ela encontra com ele, ele fica assustado, ele diz, poxa vida, as pessoas ainda estão nessa, eu já estou, eu acho que a memória emotiva é um dos instrumentos, assim, mas não é o único. E eu sempre tive essa intuição, assim, enquanto atriz, porque eu acho que a memória emotiva é quase como um processo de laboratório. Assim como você pega um ônibus para ver como é a vida de um operário, você se imagina em momentos seus de operário, quando, né, não sei, estou tentando fazer aqui uma comparação, mas é dentro de você, é dentro daquilo que você já viveu que você vai buscar material. Mas aí vem a questão da imaginação, aí vem a questão do e se, que é justamente o elemento principal que a Stella Adler faz, né, a proposição do e se, da imaginação. Então, imagine-se como um operário. Você não precisa... E também a questão das ações físicas. Então, o meu processo de atriz passa por um entendimento intelectual, mas depois ele vive a minha experiência pessoal com aquilo e a minha tentativa de fazer aquilo ser físico. Então, às vezes, eu preciso de um instrumento, eu preciso de um copo na mão para falar alguma coisa, para que aquele texto me pareça mais verdadeiro. Então, é um elemento que soma a cena, porque eu acho que nem sempre as pessoas estão falando assim. Essa vontade de trazer a realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma realidade esteticizada, uma realidade que não seja... Porque senão a gente assiste Big Brother, né? Que é aquele programa que não tem edição, não tem Enfim, até tem edição, né? Porque eu não assisto, fique claro. Mas que não tem um ensaio, que não tem uma sofisticação de linguagem. Um filtro. Olha, tá parecendo bem travado os comentários aqui para mim, mas eu li que o Matheus Borges, se eu não me engano, ele perguntou quais são os artistas que te inspiraram ou te inspiram hoje. Eu amo a Vivien Leigh. Vivien Leigh é uma atriz que, inclusive, tem sido comentada ultimamente porque ela fez Scarlett O'Hara. E o Vento Levou é um filme muito complicado, porque ele funciona muito bem se a gente só vê o filme pela perspectiva da Scarlett O'Hara, que é uma personagem daquele final do século XIX, no meio da guerra da secessão americana. É um personagem que rompe com os limites do que é ser mulher, ela vai lá e faz o que tem que fazer. Mas o filme ele é todo voltado para a perspectiva do mundo sob os olhos do sulista e não sobre os olhos das pessoas que foram escravizadas. Então a HBO teve que repensar a exibição desse filme e agora o filme vai ser sempre apresentado com comentários para fazer uma visão crítica desse contexto, porque não é o Sul Maravilha, né? Aquilo ali era um inferno para grande parte da população. Então, a Vivien Leigh, ela foi uma atriz que me inspirou muito, porque eu gostava da vida que ela levava. Eu li uma biografia dela e eu gostava muito dessa relação que ela tinha com Shakespeare, com o interesse dela pelo teatro. E como a Vivien Leigh, tá vendo a coisa do bom e do... Né? Porque ela me inspirou muito, eu li Shakespeare muito cedo, por causa da Vivien Leigh, eu gostava dela, então eu queria ser que nem a Vivien Leigh, e aí eu li, nem a Natalie Wood, todo mundo queria ser como a Vivien Leigh. Mas aí, por outro lado, eu também queria um preconceito, eu acreditei durante muitos anos da minha vida em hierarquia entre veículos, então televisão, cinema e teatro, tipo assim, sabe, televisão lá embaixo, cinema no meio, teatro lá em cima. E eu vi apenas com maturidade que isso é uma bobagem, que não importa o meio, o que importa é o que você está fazendo com ele. Né?
Então a Vivian Lee é uma grande influência. Eu adoro Hollywood dos anos 40, assim. Olha, desculpa, te cortei. Não, Você mas quer concluir? não, 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 É, não. engraçado que eu tenho até anotado aqui, e todo mundo quando entra aqui faz essa mesma pergunta. Como tem sido a sua quarentena? A minha quarentena, olha, eu fiz 3 meses no dia 15 de março, sem ver o mundo, a não ser para trazer alimentos para casa e depois ficar horas limpando tudo. Então Você já está, desculpa, você já está fazendo marquinhas na parede? Está falando com uma sagitariana com ascendente em virgem, portanto, você está falando que as pessoas estão fazendo agora? Eu fiz há 5 anos já. Há 5 anos eu já faço na parede, assim. Não, sério, eu tenho mania de organizar minha vida. Então, eu calculo, não chega a ser na parede, ao contrário, porque o meu ascendente virgem não permite, mas eu tenho calendáriozinhos, eu não estou achando ele aqui na mesa, mas eu tenho calendários e tal, assim. E eu faço essa coisa que eu não sei se eu te falei, porque eu estava falando com alguém antes, eu não sei se era com você, mas que eu ando em casa, eu moro num apartamento super pequeno. Era para você. Então, eu ando em casa, eu sou maluca. Então, antes eu já estava me preparando para a pandemia, entendeu? E quando a pandemia aconteceu, eu só estou lamentando pessoalmente o fato de eu não poder dar um mergulho. Claro que, né, no âmbito geral, eu estou lamentando tudo, porque a vida das pessoas está um inferno e mortes estão acontecendo. Mas, assim, pessoalmente, o que mudou é que eu não dou um mergulho. Eu já sou um ser antissocial há algum tempo. Assim, eu já me preparei para isso. Agora eu vou falar do lado bom. Você teve alguma descoberta nessa quarentena? Tive. Eu descobri que tudo que eu não fiz foi responsabilidade minha. Assim, eu descobri muito poder em mim mesma e no gesto da responsabilidade. Essa foi a grande descoberta. Assim, não posso reclamar do mundo at all, entendeu? Porque eu só não fiz porque eu não quis. E aí é isso, é entender que... Mas sabe o que é? O mundo, ele te puxa, ele te grita, ele diz, vem, vem, vem. E aí você não consegue se ouvir. Então, a grande conquista é conseguir me ouvir e perceber que eu não fiz porque eu não quis, sabe assim? E a primeira coisa que a Carmen quer fazer assim que isso tudo passar, a gente não sabe quando vai ser, mas qual é a primeira coisa? Qual é o seu maior desejo agora? Eu super vou dar um mergulho, cara. Eu vou ficar no mar. Assim, eu quero ficar no mar. Eu preciso dessa relação com a natureza. Agora, em relação à arte, eu quero voltar a fazer o filme. Eu espero que o Tiro Certo volte o mais cedo possível. E aí eu tô com saudade de palco. Então, quando a gente tá falando tudo passar mesmo, né? Aí eu quero um palco. Eu quero ver gente, assim, sabe? No teatro, de verdade. Você também tem que correr um pouco por conta do seu tempo, então eu tenho umas 2 perguntinhas aqui para a gente finalizar. O que a Carmen Filgueiras tem a dizer para quem tem sonhos? Eu acho que essa coisa que eu falei sobre descoberta é isso, que é a descoberta que eu tive, né? Teu sonho você só não vai fazer se você não quiser, se você não se organizar para isso. Mas também tem a ver com o que eu falei um pouco antes, sair do lugar do idealismo e ser produtor desse sonho. Então, isso, é você pensar como fazer. Você já sabe o que você quer fazer. Então, é como fazer. A questão é essa, não é mais... Ai, será que vai rolar? Não, é como vai rolar. Eu acho que é isso. Então, para quem tem sonho, é como fazer o sonho acontecer. Não há dúvida de que vai acontecer. Só é para saber como fazer. E qual conselho você daria para um artista iniciante? Eu acho que a gente tem falado aqui meio que são conselhos para essa pessoa que iniciou, mas esses conselhos eles vão valer para o resto da vida, porque a gente está sempre se iniciando. Então, quando a gente acha que conseguiu alguma coisa, vem de repente um desafio novo. Então, na real é isso, você vai estudar, mas porque você gosta. Não é um conselho do tipo assim, faça 1000 abdominais para a sua coluna não doer quando você estiver escrevendo, porque é um saco fazer abdominal. Tudo que a gente falou aqui sobre fazer vai ser legal, não vai ser chato fazer. E a sua coluna não vai doer, você vai estar preparado para fazer o personagem que você quiser. Então é isso, é curtir o fazer. E idealizar menos e ser mais produtor, ser mais prático.
Chega de idealismo, Alain. Não existe. O homem ideal não existe. Olha, se ele existe, ele é uma ideia, né? Então ele não é um homem. Carmen, agora eu peço para você divulgar um pouco mais sobre o que vai acontecer hoje, o que vai rolar lá no Curta Cena. Poxa, Alan, super obrigada pelo convite. É uma oportunidade para a gente divulgar e discutir e falar sobre o que a gente mais ama, que é a arte, né? O Curta Cena é um projeto que eu estou fazendo com o Raul Franco desde 16 de abril. E a gente está hoje no nosso 10º encontro lançando um e-book pela Amazon com os textos escritos pelo Raul Franco, que também foi ator nesse projeto. Então ele está publicando hoje 7 textos. No dia 25, eu vou publicar os que eu li, são 2 peças e mais 2 esquetes. A gente está chamando de Coletânea Raul Franco, Coletânea Carmen Filgueiras, isso tudo está na Amazon. As cenas que a gente filmou, leu e fez em live estão nos YouTube meu e dele. Então, nos nossos canais a gente consegue ver todas as cenas. Quero aproveitar também para relembrar esse texto, O Réu de Janeiro, que é esse romance policial, uma mulher detetive que desvenda crimes, ele está em inglês, ele está em português. Que mais? É isso, eu acho que é isso que eu tenho para divulgar, por enquanto. Depois eu volto para divulgar mais. Ela não para. Carmen, novamente eu quero te agradecer pela sua participação. Quero agradecer a todos que participaram aqui. E agora, nesses últimos segundinhos, eu peço as suas considerações finais. A vida é muito rápida, cara. Eu lembro quando eu tinha 20 anos e eu tinha um rostinho assim como você. Sabe, é uma coisa que a gente vai virando personagens diferentes, mas todas as fases são legais. Então, as minhas considerações são, vamos aproveitar esse momento, assim, e vamos fazer com que este momento renda um próximo momento ainda mais legal. Vem rock and roll. Isso aqui é do Sul, Fê. Isso aqui que é rock and roll. Ó, jovem, deixa eu te falar, isso aqui é sua. Tô desconectado, tô completamente ignorante. Beijo, super obrigada. Isso mesmo, agora eu vou te desconectar para dar meu último recadinho. Valeu, até mais tarde lá no Curta Cena, galera. Até mais tarde. Então foi essa a nossa conversa de hoje, o Papo Torto com a Carmen Filgueiras. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui. Nossa conversa foi muito produtiva e eu estou muito feliz. Tenho a dizer que hoje, amanhã, depois da manhã e até quando essa pandemia aconteça, eu pretendo estar aqui todos os dias, sempre com um artista convidado, para a gente ter essa troca, conhecer novos sonhos, novos projetos e novos artistas, nesse movimento que incentiva e reforça a importância da arte. Então foi isso. A Carmen me mandou um coraçãozinho aqui, um coraçãozinho para ela também, para todos vocês. Um beijo e até amanhã.